7h33. Olha ele chegando na área, jornalista, colunista de economia e política da Folha de São Paulo, com a gente aqui para a gente entender a economia, o Vinícius Torres Freire. E o assunto de hoje, hein? O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai ter um programa social para mostrar no ano de eleição. A gente está curioso, quer saber o que o governo pode mostrar. Tem dinheiro? Vai ter dinheiro? Vai arrumar dinheiro? E os candidatos à presidência também vão conseguir prometer o quê? A partir do que a gente tem. E também desse teto de gastos. Vão mudar o teto? Nossa, Vinícius, estou interessada muito na sua coluna de hoje. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo. Pois bem, o ministro Paulo Guedes disse numa entrevista para a Folha de São Paulo que o governo vai para o ataque, entre aspas, né, em ano de eleição. Ele disse isso mesmo, ataque, que vai reagir. Que vai ter um programa social novo. Por exemplo, um programa de auxílio ao emprego de jovens, BIC, ele não explicou muito bem ainda, é uma coisa meio vaga, como várias das propostas dele, mas parece que seria uma espécie de programa de estágio, e eles seriam contratados com a ajuda de dinheiro do governo. A empresa contrata eles baratinho, e o governo complementa esse dinheiro para estimular as pessoas a procurarem a formação técnica e o emprego de estágio, uma coisa parecida com isso. Também prometeu um Bolsa Família mais gordo e melhorado. Está falando disso desde o final do ano passado, quando começou a prometer um renda mínima, não sei se vocês lembram disso. E o Bolsonaro acabou vetando porque não tinha dinheiro, né, lá por setembro, etc. Bom, seriam boas coisas se funcionassem, obviamente. Os jovens sofrem muito para conseguir emprego, são os mais desempregados, os jovens e os mais pobres e os mais negros, e as mulheres, etc. Agora, o Guedes adora prometer mundo sem fundo. Ele já disse que a privatização renderia R$1 trilhão, lembra? Ele não privatizou nada até agora, praticamente nada. Que o governo não teria déficit, estaria do vermelho no primeiro ano do governo, ia para o déficit zero. Que tinha arrumado de 44 milhões de testes de Covid com um amigo inglês. Quer dizer, ele vive um certo mundo de fantasia, de animação do mercado. Agora, fora essas maluquices, tem um problema real da falta de dinheiro. Se o governo federal te fizer novos programas sociais, eles vão ser pequenos. Se forem um pouco mais gordos, eles acabam no ano seguinte ou da eleição em 2023. Se forem grandes, tiverem um grande impacto, quer dizer que o governo vai ter que avacalhar o teto de gastos, que é esse limite anual de despesa, que está na Constituição desde 2016. Entendi, mas espera aí, por que avacalhar o teto de gastos? Tem esse limite. Foi criado esse limite que a cada ano o governo só pode gastar o que gastou no ano passado, mais a correção da inflação. Esse é o teto. Agora, o problema é que o governo tem livre, o dinheiro que o governo tem livre para gastar é muito pouco. É só 5% da receita dele. Os outros 95% já está carimbado, é gasto obrigatório. É benefício da Previdência, de assistência social, salário de servidor, aposentadoria de servidor, tudo isso, por exemplo, já leva 75% da despesa. Então, praticamente não há como aumentar a despesa sem cortar outro gasto ou mexer no teto. Ou você tira a despesa do que você já está gastando, ou fura o teto. O Bolsonaro já disse que não vai fazer isso, né, de cortar gasto, tirar de pobre para dar para paupérrimo. Mexer no teto é complicado. Por que é complicado? Porque se você disser que vai gastar mais, a dívida do governo vai subir mais rápido e os credores do governo, que são os donos do dinheiro grosso, vão cobrar juros mais altos ou vão ficar com medo de calote, que eu acho meio impossível, mas vão e saem do Brasil e o dólar sobe. E aí é aquela confusão. Juro mais alto, dólar mais alto, vai fazer com que a economia volte a entrar, né? Não saia desse buraco em que ela está metida. Então, se mexida no teto for feita dessa maneira avacalhada, a dívida do país explode e a economia vai mal. O dólar sai da Lua, vai para Marte, etc. Em resumo, para fazer uma mexida no teto, é preciso fazer um monte de coisa difícil. Bem complicado. Dá para mexer. Que coisas. O governo tem que ter pessoas e os agentes econômicos, os grandes empresários, donos do dinheiro, que são os credores, etc., acreditem que eles têm capacidade técnica, que saibam o que estão fazendo, e política, que tem articulação para discutir uma mudança grande, sim. Segundo, uma mexida no teto depende de cortar gastos, precisa fazer isso, alguns gastos são exagerados, mas aumentar outros, principalmente investimento em obra pública. Então você precisa fazer um remanejamento, alguém vai perder, alguém vai ganhar. Terceiro, para
diminuir esse déficit que a gente está com ele desde 2014, é preciso aumentar imposto que precisava ser feito desde 2015. Mas tem uma coalizão no governo que é contra o aumento de imposto desde 2015. Então a gente está nesse enrosco faz 6, 7 anos, porque a gente não vai fazer o aumento de imposto. Só aumentar imposto não adianta, tem que fazer outras coisas. E com o rico pagando mais e pobre pagando menos. Né? Tudo isso é muito difícil de fazer. O Paulo Guedes não estaria contando aí com um aumento de arrecadação? Porque o começo desse ano foi até que surpreendente, né? Vai ter um pouco mais de dinheiro, quer dizer, a arrecadação vai aumentar e no ano que vem o teto vai aumentar, porque o teto aumenta de acordo com a inflação contada até a metade do ano, e a inflação contada até a metade deste ano vai ser 8%, uma paulada. E a arrecadação vai aumentar. Agora, o teto não está nem aí para o aumento da arrecadação, porque você está proibido de gastar, por exemplo, além de 100. Se a sua arrecadação aumentou para 102, você pega esses dois e diminuir um pouco a dívida, mas você não pode gastar mais. O teto limita o gasto. Esse é o problema. Mesmo que a arrecadação dobre, o teto limita o gasto. Você pode diminuir o déficit, conter a dívida, então isso já é um problema a menos, mas o gasto mesmo você não consegue aumentar porque está limitado constitucionalmente. Esse é um problema. E a arrecadação não está subindo tanto assim. Ela está subindo em relação a 2020, que teve um afundamento gigante por causa da pandemia. Em relação a 2019, ele não está subindo grande coisa. Essa é que a gente tem que botar na cabeça. Então, será que não tem saída para esses projetos todos do Paulo Guedes? Alguma coisa, inclusive eu acho que eleitorais, né? Alguma coisa dá para sair. Dá para sair, dá para fazer, mas eu não sei o quê, e eu não acredito mais no Paulo Guedes, porque ele faz essas promessas, que na verdade são mentiras lunáticas, várias delas. Agora, é difícil, né, porque tem que manter o teto se não tiver uma saída. Para manter o teto, o país tem que crescer um pouco. A taxa de juros não pode ser muito alta, essa Selic que o Banco Central eleva. E, além de tudo, o salário mínimo tem que ficar mais ou menos congelado, sem aumento além da inflação. Porque aumenta o salário mínimo, bate nos benefícios da Previdência. Então, para não aumentar o gasto com Previdência, o salário mínimo vai ter que ficar congelado, fora reajuste da inflação. E olhe lá, o servidor não vai ter aumento. Investimento público, em casa popular, estrada, hospital, vai minguar, como está minguando faz 6, 7 anos. O dinheiro para pesquisa científica, tecnológica, universidade, quer dizer, nada disso pode subir para manter o teto. E dificilmente vai ter fundo para aumentar a despesa em saúde por per capita e para aumentar o programa de renda mínima, que é o Bolsa Família, e agregados, que é um programa de estágio que o governo quer lançar. Sobra muito pouquinho. O teto limitou esse aumento de gastos porque a dívida crescia muito. Mas o teto, tal como ele está, é ruim. Para mudar, precisa fazer uma revolução. Esse é o problema. Precisa ter uma discussão séria, colocar todos os candidatos na parede, que daqui a pouco eles vão prometer mundos e fundos, mas tem que mexer no teto. E quando se falar em mexer no teto a sério, uma mudança presidencial talvez, isso vai dar rolo nos chamados mercados financeiros. Na verdade, a gente está falando aí das pessoas que têm muito dinheiro ou são gestores de muito dinheiro e que são os credores do governo. E aí a coisa pega. Não lembra como pegou em 2002? Pode pegar de novo. Eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que voltar a falar mais vezes, Vinícius, porque realmente é uma encruzilhada em que a gente está e tem um fatorzinho a mais. A gente está, nesse momento, numa política aí do auxílio emergencial, bem menor em relação ao ano passado, mas esse auxílio termina agora daqui a 2 meses. Quer dizer, além de tudo, além de pensar num novo programa de renda mínima, etc., que o Paulo Guedes anda falando por aí, o governo e o Congresso vão ter que resolver também provavelmente mais parcelas desse auxílio emergencial e também vão ter que resolver de onde tirar dinheiro para mais parcelas desse auxílio emergencial. Tem um assunto para mais coluna, né, Vinícius? Tem mesmo. Esse assunto vai explodir agora já. Semana que vem, daqui a 10 dias, já vai voltar. E a gente volta a tratar desse assunto com o Vinícius Torres Freire, que está sempre aqui com a gente às terças-feiras no Nova Manhã. Vinícius, obrigado, boa semana. Até semana que vem. Até semana, gente. Tchau, tchau.